Olha, a gente vai contar aqui uma história de duas figuras que se chocaram num dos momentos mais tensos, sabe, da história americana. Pensa assim: de um lado, um senador que fez do medo a sua principal arma. Do outro, uma senadora que usou a própria consciência como um escudo. É uma história sobre coragem e, claro, sobre o que acontece quando alguém decide se levantar contra a tirania. Para a gente entender o poder que o senador Joseph McCarthy tinha, primeiro a gente precisa sacar o mundo em que ele vivia. A retórica dele, bom, não era nada sutil. Com palavras como essas aí, ele pintava um cenário de fim do mundo, sabe? Uma batalha final entre o bem e o mal. E o pior é que para muita gente nos Estados Unidos, aquilo soava perigosamente real. Então vamos lá, primeiro ponto, um clima de medo. Como a Guerra Fria criou essa atmosfera de suspeita, né? Bom, como é que esse medo todo se instalou? A Guerra Fria, ela foi alimentando uma ansiedade geral no país. E aí acontecem coisas como a condenação do Alger Hiss, um cara que era do Departamento de Estado e que foi acusado de ser espião soviético. De repente, a ameaça não era mais só lá fora, ela parecia estar aqui dentro. E olha, não era só paranoia, não. O medo era real mesmo. O que estava em jogo parecia apocalíptico. A ameaça de uma guerra nuclear era uma coisa palpável, sabe? Especialmente quando líderes como Nikita Khrushchev, lá da União Soviética, soltavam frases famosas como "nós vamos enterrar vocês". Então, a linguagem do McCarthy, por mais extrema que fosse, acabava encontrando um eco nesse medo que era genuíno e que só crescia. Ok, vamos para o segundo ponto: a lista de inimigos de McCarthy. E a gente vai desconstruir essa fórmula do medo. Foi exatamente nesse barril de pólvora de ansiedade que o senador Joseph McCarthy, bom, ele acendeu o fósforo dele. Ele soube usar esse medo, mas com uma virada de mestre e assustadora. O inimigo não estava do outro lado do mundo. O inimigo, segundo ele, estava aqui, dentro de nós, entre nós. A tática do McCarthy foi, nossa, foi genial e ao mesmo tempo perversa. Ele não mirou no inimigo lá de fora, no invasor, não. Ele apontou para dentro, usando aquele sentimento populista, sabe? Culpando a elite, os privilegiados, os jovens brilhantes que nascem com colheres de prata na boca, como ele dizia. Ele os acusava de trair a própria nação, que, segundo ele, tinha dado tudo para eles. E então veio o momento que iria definir a carreira dele. Tudo se resumia a um único número. Imagina a cena: plenário do Senado, e ele solta essa bomba. Eu tenho aqui na minha mão uma lista de 205 nomes que foram informados ao secretário de Estado como sendo membros do Partido Comunista. Para pensar no impacto disso. 205 traidores, supostamente decidindo o futuro da política externa americana. Era uma acusação gravíssima. Só que aí vem a pergunta crucial. De todos esses supostos traidores na tal lista, quantos nomes ele de fato revelou? Nenhum. Zero. Ele nunca mostrou os nomes, porque o poder dele não estava na prova, e sim na acusação. Só a ameaça de existir uma lista secreta já era o suficiente para espalhar desconfiança e medo por todos os cantos do governo. E aqui está o ponto central, sabe? Os demagogos mais eficazes, eles sempre misturam verdade com ficção. E a verdade é que, sim, existiam alguns comunistas e espiões no governo. E foi essa pequena verdade que deu uma camada de credibilidade para todas as outras acusações dele, que eram muito maiores e sem prova nenhuma. Isso tornou tudo assustadoramente crível para uma população que já estava com medo. Terceira parte, a senadora do Maine. Uma voz de oposição surge. Porque, né, enquanto muita gente ou ficava quieta ou até apoiava o McCarthy, uma voz começou a se levantar contra tudo isso. E essa voz era da senadora do Maine, Margaret Chase Smith. E a Margaret Chase Smith não era qualquer uma, não. Ela foi professora, trabalhadora de escritório, entrou para a política assumindo a cadeira do falecido marido dela, em 1940, mas depois se reelegeu por mérito próprio. Ela defendeu a integração das mulheres nas Forças Armadas e, o mais impressionante, foi a primeira mulher a servir tanto na Câmara quanto no Senado. E tem um detalhe crucial: ela também era uma forte anticomunista, o que fazia a crítica dela às táticas do McCarthy ser ainda mais potente e corajosa. E ela também tinha uma inteligência, uma perspicácia fora de série. Uma vez um repórter deu a entender que ela estava se metendo onde não devia, sabe? E ela respondeu com essa pérola aí, transformando o que poderia ser um insulto numa baita declaração de força.
Ela disse que as mulheres administram o lar, o que é uma experiência ideal para a política. Genial, né? Quarto ponto, uma declaração de consciência. O confronto direto no Senado. A preocupação dela com os métodos do McCarthy foi crescendo tanto que chegou uma hora que ela simplesmente não aguentava mais ficar calada. E aí ela decidiu confrontar ele. Mas não em particular, não nos bastidores. Foi lá, no plenário do Senado, para todo mundo ver, com um discurso que ela batizou de Declaração de Consciência. E a cena acontece no dia 1º de junho de 1950. O lugar, o metrô do Senado. Sabe aquele trenzinho que leva os senadores por baixo do Capitólio? Pouquinho antes de fazer o discurso, a Smith encontra o McCarthy lá. O McCarthy olha para ela e pergunta num tom meio condescendente: "Margaret, você parece muito séria, vai fazer algum discurso?" A resposta dela foi curta, direta e cortante. "Sim, e você não vai gostar." E pronto. Com isso, ela foi direto para o plenário para desafiar o homem mais temido da política americana daquela época. No fundo, esse confronto todo pode ser resumido em duas fórmulas completamente opostas. De um lado, a gente tinha a fórmula do medo do McCarthy, um cenário apocalíptico, a ideia de traição interna e, claro, acusações sem prova nenhuma. Já do outro lado, a fórmula de princípio da Smith, defesa das liberdades civis, o direito de discordar e a exigência de julgamento com base em provas concretas. E vamos para a quinta e última parte, consciência e consequências. O que veio depois e o legado que ficou. Olha, o discurso dela foi um momento histórico, um ato de coragem absurdo. Só que agir com base na consciência geralmente traz consequências. E a vitória não veio assim, de uma hora para outra. O resultado imediato foi pesado. O McCarthy e os aliados dele caíram matando, ridicularizaram ela, chegaram a apelidá-la de Moscow Maggie, ou Maggie de Moscou. E para complicar tudo, menos de um mês depois, estoura a Guerra da Coreia. Com isso, o medo do comunismo ficou ainda maior, e a influência do McCarthy, em vez de diminuir, acabou se fortalecendo. Só que a mudança, mesmo que devagar, já estava a caminho. Aquele discurso da Smith, em 1950, foi a semente. Demorou, levou mais 4 anos de briga, mas em dezembro de 1954, o Senado americano finalmente aplicou uma censura oficial ao McCarthy pela conduta dele. Foi uma bronca formal, pública, vinda dos próprios colegas. A gente pode dizer que a queda dele começou no exato dia em que ela se levantou para falar. E a Margaret Chase Smith? Bom, a coragem e o serviço que ela prestou ao país foram, no fim das contas, reconhecidos no mais alto nível. Em 1989, ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade. Foi o reconhecimento de uma carreira inteira construída com base em princípios, mesmo quando era perigoso pra caramba fazer isso. E no final, essa história do McCarthy e da Smith deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que ecoa até hoje. É o desafio central de qualquer sociedade livre. Como é que a gente protege as nossas liberdades, o nosso direito de discordar e, ao mesmo tempo, garante a nossa segurança? Encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, bom, esse continua sendo um dos maiores desafios que existem.